Vamos lá. Vocês já viram que tem uma nova série já, né? Para o dia 22 de março, estreia 22 de março, eu sei porque eu creio, né? E aí eu sei porque eu creio na Bíblia, eu sei porque eu creio em Deus, eu sei porque eu creio em Jesus, né? Eu sei porque eu creio no Espírito Santo. Então vai ser um tempo de edificação, de estudo da palavra de forma mais profunda, para alicerçarmos a nossa fé, porque a minha fé tem razão, não é só emoção, tem muita razão. E eu acredito que você também deve ter essa razão para saber por que você crê. Mas enquanto isso nós vamos ministrando e Deus colocou no meu coração que hoje a gente deveria meio que continuar o que a gente vem falando nesse início aqui, nesse novo lugar. Sábado nós falamos sobre aquilo que é a essência da mensagem que pregamos aqui. Falamos sobre a graça de Deus, falamos sobre uma igreja para pessoas imperfeitas. No domingo nós falamos sobre aquilo que Deus quer que nós sejamos como igreja. Então foi a noite da visão, nós falamos da visão de Deus para a Igreja Batista Vida Nova. E hoje nós vamos continuar nesse tema falando sobre a nossa missão. Porque nós temos uma visão, mas nós também temos uma missão. A gente divulga muito mais a visão, por isso talvez você não tenha atentado para isso. Mas também existe uma declaração de missão. E a visão, ela diz o que Deus quer que sejamos, e a missão, ela diz o que Deus quer que nós façamos para alcançar essa visão. O tema da mensagem de hoje é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Tem tudo a ver com o que a gente cantou hoje aqui. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu sempre falo, em outras vezes já compartilhei isso, que existe uma razão pela qual a gente também está sempre compartilhando a visão, a missão, os propósitos de Deus para essa igreja, porque nós também entendemos que ninguém sobe no ônibus sem antes olhar o destino. Então você está na parada de ônibus, você vai pegar um ônibus, você não pega qualquer ônibus que passar, o primeiro que passar. Você primeiro olha para onde ele está indo. Então, as pessoas que estão sem igreja e que querem se comprometer com uma igreja, elas querem saber para onde essa igreja está indo, o que é que ela está fazendo, quais são os seus alvos, os seus sonhos, os seus projetos. Então é importante deixarmos claro para onde estamos indo e o que estamos fazendo aqui. E essa igreja, ela sabe claramente a razão da sua existência, nós sabemos claramente quem Deus quer que nós sejamos, e nós sabemos claramente aquilo que temos que fazer. Então o propósito claro, ele define o que temos que fazer, mas o propósito claro também diz o que nós não vamos fazer. Então essa igreja sabe por que está aqui, sabe o que está fazendo aqui, sabe para onde está indo. Então nós já vimos a nossa declaração de visão domingo passado, nós não vamos ver de novo hoje. Se você não estava aqui domingo passado e você quer fazer parte dessa igreja, então você vai no site da igreja, ibavim.com.br, e lá tem a mensagem em vídeo para você assistir. Tem tanto a mensagem de sábado como a mensagem de domingo, sobre a visão da nossa igreja. Hoje nós vamos caminhar para frente. Então a nossa declaração de missão. Então vamos ler a nossa declaração de missão. E a nossa declaração de missão é essa: constituir uma grande família, onde cada membro esteja comprometido em tornar-se semelhante a Jesus e em cumprir os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra. Você pode ler em voz alta, vamos lá? Constituir grande família, onde cada membro esteja comprometido em tornar-se semelhante a Jesus e em cumprir os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra. Amém? Então, não basta sermos uma instituição chamada igreja. O que Deus quer é que sejamos uma família igreja. Veja o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Paulo está dizendo que Deus nos predestinou. O que significa isso? Destinou, ou seja,
ele planejou antecipadamente o seu destino. Ele predestinou você, ele planejou que o seu destino fosse ser adotado como filho por meio de Jesus Cristo. E algumas pessoas, quando leem isso a primeira vez, estranham essa expressão adotado como filho, porque muita gente ouviu dizer e acredita que todos já nascem filhos de Deus. E aí de repente ele lê Paulo dizendo que chega um determinado momento em que você é adotado como filho de Deus, através de Jesus. O que Paulo está explicando é que ser filho de Deus, ou a condição de filho de Deus, não é algo no qual todos nós nascemos, mas é algo que nós nos tornamos através de Cristo. Todos nós nascemos como criaturas amadas de Deus. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos no seu nome. É isso que diz João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Então atente, no versículo anterior de Efésios nós lemos que somos adotados como filhos, e agora nós lemos que aqueles que receberam a Jesus, aqueles que creram em seu nome, no nome de Jesus, receberam de Deus o direito de serem feitos, tornados filhos de Deus. Logo, filho de Deus não é uma condição na qual todos nascemos, mas filho de Deus é uma condição que nos tornamos através do momento em que recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e cremos no seu nome como filho de Deus. Então, somos feitos filhos de Deus. E quando eu fico pensando sobre Deus nos faz filhos, e o que ele planejou antecipadamente é que fôssemos feitos filhos. E filhos fazem parte de quê? Filhos fazem parte de uma família. Então Deus já está nos dizendo a respeito do que é que Ele está fazendo. O ato mais importante da história da humanidade, eu falo isso quase todo domingo, quando vou orar pelas pessoas que fizeram a decisão. O ato mais importante da história da humanidade é que Deus está formando a sua família. Tudo mais na história é secundário. As descobertas científicas, as guerras, as tragédias, as grandes vitórias, as grandes derrotas, tudo isso é pano de fundo para a principal coisa que está acontecendo na história da humanidade, é que Deus está formando a sua grande família. A Bíblia toda trata da história de como Deus está formando uma grande família. Esse é o grande assunto da Bíblia, esse é o grande assunto da humanidade. O resto é pano de fundo. Esse é o grande tema da Bíblia e o grande assunto da humanidade. Meu amado, uma das coisas que você vai fazer quando você chegar no céu como membro dessa família de Deus é relacionar-se com Deus. E isso é maravilhoso. Mas de uma forma muito mais íntima do que você se relaciona aqui. Porque o pecado, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então uma das coisas que você vai fazer quando chegar no céu, fazendo parte dessa família espiritual, é que você vai se relacionar com Deus. A segunda coisa que você vai fazer quando chegar no céu como membro da família de Deus, é que você também vai se relacionar com os outros filhos de Deus que fazem parte dessa família espiritual. Então o céu vai ser um lugar de amor, de relacionamento. Por isso é que Deus diz para praticarmos isso enquanto estivermos por aqui. O que é que você ainda está fazendo aqui? Você está se preparando para passar uma eternidade com Deus no céu. E Deus quer que nós pratiquemos aqui aquilo que vamos fazer por toda a eternidade no céu. Certa vez alguém chega para Jesus e pergunta: Senhor, qual a coisa mais importante que eu tenho que fazer com a minha vida enquanto eu estiver aqui na terra? E aí Jesus responde a ele em Marcos capítulo 12, versículo 30 e versículo 31. A coisa mais importante que você tem que fazer com a sua vida enquanto você estiver aqui na terra, Jesus diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração,
de toda a alma e de todo entendimento e com todas as suas forças. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento. Ou seja, essa é a coisa mais importante que você tem que fazer enquanto estiver aqui. Ame a Deus e ame as pessoas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós devemos, que Ele quer que nós aprendamos aqui a amar. E que nós devemos praticar aqui na terra aquilo que vamos fazer por toda a eternidade. Amar a Deus e nos relacionarmos com Deus. Amar as pessoas e nos relacionar com as pessoas. O céu vai ser um lugar de relacionamentos e um lugar de amor. E Deus diz que a coisa mais importante que você precisa fazer com a sua vida, enquanto você estiver por aqui, é amar e se relacionar, tanto com Ele, quanto com as outras pessoas. A palavra que a Bíblia usa para descrever esse relacionamento de amor entre a família de Deus é a palavra comunhão, que no original grego é a palavra koinonia. Está transliterado aqui para o português, koinonia. E koinonia significa pertencer, fazer parte, estar ligado, comprometido. Então a comunhão, o relacionamento que Deus deseja que tenhamos uns com os outros é muito mais do que um aperto de mão e um boa noite e um tchau, ou um tapinho nas costas. A palavra comunhão na Bíblia, ela significa algo muito mais profundo. Significa pertencer, fazer parte, estar ligado, conectado, comprometido com o outro. Então, Deus não deseja apenas que frequentemos as reuniões da igreja. Deus não deseja apenas que você seja uma espécie de consumidor de culto, que vem aqui, escuta boa música, escuta uma mensagem e vai para casa e vai viver como sempre viveu. Ele quer que você se comprometa, que você se envolva, que você desenvolva relacionamentos verdadeiros, profundos com os outros membros da família dele. Uma das ilustrações mais perfeitas que eu já ouvi sobre comunhão foi do pastor Abe Rubens. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, mas ele falou sobre as batatas e eu achei isso fantástico. Ele tem até um livro sobre isso. Imagina assim, se nós fôssemos todos batatas, o que é que a igreja seria? Será que a igreja seria um saco de batata? Eu digo a você que não. Porque num saco de batata, as batatas elas estão amontoadas, elas não estão juntas de verdade. As batatas estão amontoadas no mesmo saco, mas não estão comprometidas umas com as outras. Qualquer um pode separar essas batatas. É só tirar alguma do saco, é só rasgar o saco, elas se esparramam todas, elas estão ali amontoadas, mas elas não estão conectadas. Você olha para aquele saco de batatas e você diz, tem uma batata mais gordinha, tem uma batata mais magrinha, tem uma batata maiorzinha, uma menorzinha. Você vê um monte de batata, mas é um saco de batatas. Se nós fôssemos batatas, a igreja seria um purê de batata. Aí sim. No purê de batata, as batatas estão verdadeiramente misturadas. Você olha para ali e você não pode identificar. Tem uma batatinha grande ou batatinha pequena, uma feia, uma bonita. Tem? Não. Você olha para ali e você não identifica isso. Elas estão verdadeiramente misturadas, elas estão verdadeiramente comprometidas, elas estão no estado de inseparáveis. Você diz, eu coloquei 5 batatas aqui, estou arrependido, vou tirar uma. Você não tem como tirar uma batata dali. Não existe mais uma nem 2 batatas ali, existe apenas um purê de batatas. Elas estão comprometidas, envolvidas, inseparáveis, formando um só corpo, uma só porção. Um purê. Na família de Deus, isso significa comunhão. Nós temos que estar envolvidos uns com os outros, comprometidos uns com os outros, não apenas um amontoado de gente que se reúne para um culto, para uma reunião, mas comprometidos verdadeiramente uns com os outros.
Às vezes, como igreja, somos apenas um saco de batatas. Ninguém está realmente conectado com ninguém. Às vezes, um pequeno grupo é só um saco de batatas. O seu pequeno grupo tem que ser um purê. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu pequeno grupo tem que ser um purê. Todo mundo misturado, junto e misturado. Agora, para as batatas chegarem ao nível desse comprometimento de se tornarem um purê, existe um preço a ser pago. Elas passam por um estágio de várias etapas dolorosas. Primeira coisa que a batata precisa se submeter para virar um purê, ela precisa ter a sua casca retirada. E o que seria essa casca retirada? Essa casca pode ser uma capa, um escudo de proteção que você usa para não permitir se envolver com as pessoas, para manter as pessoas longe. Você não quer intimidade. Essa casca pode ser uma máscara que você usa para fingir ser quem você não é, e por isso que você não quer intimidade, por isso que você não quer ir no pequeno grupo, porque lá as pessoas compartilham vida e você não quer demonstrar quem você é. E não existe comunhão verdadeira enquanto você usa máscaras. Porque eu estou tendo comunhão com uma pessoa que eu não sei quem é, isso não é comunhão. A comunhão só existe quando a casca é tirada, quando a capa é tirada, quando a máscara é tirada, quando eu me apresento como realmente eu sou, quando eu deixo você conhecer as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas virtudes. Aí a comunhão verdadeira começa a acontecer. Então a primeira coisa, a batata precisa ter retirada a sua casca. A segunda coisa que a batata precisa, ela precisa ser submetida a uma alta temperatura. Ela vai ser cozinhada. Para quê? Para ser molinha, porque se ela não ficar molinha, quebrantada, não dá certo para fazer um purê. Vai ser um monte de pedaço de batata e não vai ser um purê. E o que seria essa alta temperatura? Seria a pressão das mudanças, da transformação provocada pelo Espírito de Deus, a confrontação que a palavra de Deus traz contra o pecado. Então você vai ser submetido à pressão da confrontação com os seus erros, com os seus pecados. E a terceira coisa que a batata passa é pelo amassar. Então nós precisamos ser amassados, esmagados. O quê? Esmagar o nosso eu, esmagar o nosso individualismo, não a nossa individualidade, mas esmagar o nosso individualismo, o nosso egoísmo, que nos impede de sermos um. O nosso eu, que precisa morrer para sermos o nós e não apenas o eu. O meu precisa morrer para ser o nosso. Isso precisa ser esmagado para que nós deixemos de ser um saco de batatas e passemos a ser um purê de batatas. Então, enquanto nós não formos esse purê de batata, essa comunhão verdadeira, essa koinonia verdadeira, nós nunca cumpriremos a nossa visão, a missão, nem os propósitos de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser um para sermos o corpo de Cristo. Para quem olhar de fora e dizer, aquele irmão, não. Eles olham de fora e vê o quê? Vê um só, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15 diz assim: escrevo-lhe estas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha que texto maravilhoso. Paulo está dizendo aqui que está escrevendo essa carta a Timóteo para que ele saiba como viver na família de Deus. E ele diz, quem é essa família de Deus? Essa família de Deus é a igreja do Deus vivo. Então, se você tinha dúvida de que a família não era a igreja, a família é a igreja. Então nós somos feitos, somos adotados como filhos e fazemos parte da família de Deus, que é a igreja do Senhor. Então não vem com essa história de dizer, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser discípulo de Jesus, mas eu só não quero fazer parte da igreja. Quando você nasce numa família. No mundo carnal é assim, a menos que você tenha uma família mau caráter. E no mundo espiritual também é assim, quando você nasce do Espírito, você nasce em uma família. Deus nunca nos deu a possibilidade de sermos filhos isolados. Nascemos e já nascemos na família. E Paulo está dizendo, eu vou dizer a vocês como é que vocês podem e devem viver na família de Deus. Então esse texto de 1 Timóteo 3,15, ele nos diz duas verdades primordiais. A primeira verdade é que a igreja é a família de Deus.
E a segunda verdade é que Deus quer que façamos parte da sua família. Então não basta sermos uma igreja família. Atente, precisamos ser uma igreja família, onde cada membro desta família é parecido com o irmão mais velho, Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Então olha só, nós começamos a ler lá em Efésios, que também antecipadamente, Deus predestinou, Deus escolheu antecipadamente o seu destino, que você fosse adotado como filho dele. Depois nós lemos Paulo dizendo da importância de, como filho, você fazer parte da família de Deus. E agora nós entendemos mais um passo, que também antecipadamente diz: antes, no princípio de todas as coisas, Deus havia decidido que todos aqueles que fossem atraídos até Ele precisavam tornar-se semelhantes ao seu Filho Jesus. Então não basta ser aceito como filho, você tem que ser conectado à família de Deus, e você precisa tornar-se alguém parecido com Jesus. Por isso, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É por isso que Jesus nos chama para ser seus discípulos, porque discípulo significa exatamente isso, imitador. Então, discipulado não é uma classe da escola bíblica. Discipulado é o ato de seguir, de obedecer e de imitar a Jesus. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo 15. Deus deseja que cresçamos em tudo como Cristo. Ah, você creu em Jesus, recebeu como seu Senhor, está acabado a sua missão, está tudo ok? Não, isso é só o primeiro passo. Aqui diz que Deus quer que você continue crescendo, mas não é qualquer crescimentozinho. Crescendo em tudo como Cristo crescia. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. Também diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Olha o que é que Deus espera de você. Que você cresça em tudo como Jesus crescia, e que o seu modo de viver seja semelhante ao modo de viver que Jesus viveu aqui. Então não é só ser filho, é ser filho, fazer parte da família de Deus e ter um modo de agir semelhante ao de Jesus. Na mensagem de hoje, nós vamos entender como Deus nos ajuda a crescer espiritualmente, como Deus nos torna semelhantes ao seu Filho Jesus. Então a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais instrumentos Deus usa para nos fazer crescer e nos tornar mais parecidos com Jesus? Você já pode pegar a sua caneta e seu esboço. E você pode anotar. Deus usa a Bíblia para nos fazer crescer como Jesus. Complete aí. A palavra que está faltando é Bíblia. Deus usa a Bíblia para nos fazer crescer como Jesus. Meu amado, se você quer crescer espiritualmente, você terá que mergulhar neste livro. Você terá que lê-lo. Você vai ter que entendê-lo, estudá-lo, memorizá-lo, meditar nele. Aqui é a fonte do crescimento espiritual. Se você não ler esse livro, se você não estudar esse livro, se você não viver esse livro, você não vai crescer como Jesus cresceu. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o texto continua: o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam
De dia e de noite, diga, de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem no ribeiro de um riacho, à beira de um riacho. Elas dão frutos, diga, no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Você pode dizer amém? Acabamos de ler a receita para crescermos. Diz, se você quer crescer saudável como uma árvore plantada à beira de um riacho, se você quer crescer de forma saudável e dar fruto na estação certa, se você quer ser saudável para que suas folhas não caiam, ele diz, então medite nessa lei de dia e de noite. E aí você vai crescer saudável como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, que dá fruto na estação certa e suas folhas não caem. Nesse livro tem tudo o que você precisa saber a respeito do Jesus que você precisa imitar. Então leia esse livro. Aqui tem tudo o que Deus quer que você faça com a sua vida. Não existe crescimento espiritual sem leitura da Bíblia. Ela é o instrumento mais importante que Deus usa para nos fazer crescer espiritualmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia é o instrumento mais importante, mas Deus não se limita a usar apenas a Bíblia. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais 3 instrumentos que Deus usa, que muita gente pensa que Deus não usa, mas Deus usa para nos fazer crescer, amadurecer e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos, cantamos isso aqui hoje, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode ler esse versículo comigo? Vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto está dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que é que está incluído nesse todas as coisas? Nesse todas as coisas estão incluídas as coisas boas, mas também estão incluídas as coisas ruins, as coisas dolorosas. Nesse todas as coisas inclui os seus erros, e nessas todas as coisas também inclui os erros que os outros cometem contra você. Todas as coisas são todas as coisas. Aqui não está escrito de que todas as coisas que acontecem são boas. Não está escrito isso. Aqui está dizendo que Deus age em todas as coisas para o seu bem, para cumprir o propósito dele na sua vida, e o propósito maior dele na sua vida é tornar você semelhante ao seu Filho Jesus. Se você vai crescer para ser parecido com Jesus, então Deus vai permitir você atravessar experiências semelhantes a que Jesus atravessou. Você já está começando a ficar preocupado, né? Agora atente para uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Mas o problema é que essas coisas não vão fazer você crescer automaticamente. Algumas coisas ruins, alguns problemas acontecem, tal, então eu vou crescer automaticamente porque estou passando por dificuldades. Não. Você tem que estar com o coração preparado para entender o agir de Deus e cooperar com Deus na transformação da sua vida, para que você não desperdice a sua dor. Deus pode usar as coisas ruins da vida para fazer você crescer. Deus pode usar a sua dor para fazer você crescer. Mas se você não entende o agir dele, se você não coopera com ele, você pode muito bem desperdiçar toda a sua dor e não crescer nem 1 centímetro. Eu já disse outras vezes e volto a dizer, o que realmente importa
na nossa vida não são as coisas que nos acontecem, mas a forma como reagimos a elas. Você olha para a Bíblia e você vê um exemplo muito bom disso. Você vê Judas e você vê Pedro. Ambos traíram Jesus. Judas vendeu Jesus. Pedro negou Jesus. Judas reagiu da seguinte forma ao seu erro. Judas se amargurou profundamente e decidiu punir a si mesmo, tirando sua própria vida. Pedro reagiu da seguinte forma: ele se arrependeu profundamente e foi ao encontro de Jesus na Galileia. A forma como Pedro reagiu fez toda a diferença no cumprimento do propósito de Deus para a vida dele, no crescimento dele para se tornar alguém parecido com Jesus. Então o que importa não é tanto o que acontece com você, mas é como você reage ao que acontece com você. Se você não aprender a reagir da forma correta, as coisas ruins que acontecem a você vão tornar você amargurado em vez de tornar você amadurecido. Vão tornar você mais fraco em vez de tornar você mais forte. Vão deixar você como murmurador em vez de deixar você como adorador, se você reagir da forma errada às coisas ruins que acontecem com você. Então você precisa crer que Deus pode e que Deus quer usar todas as coisas para o seu bem, para fazer você crescer, para tornar você mais parecido com Jesus. Então, a primeira dessas coisas inusitadas que Deus usa para nos fazer crescer é o ponto 2 aí da sua mensagem, você pode completar. Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele como Jesus confiava. Complete aí. Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele como Jesus confiava. A Bíblia usa geralmente outro tipo de palavra para problema. Ela usa tribulação ou provações. E o que são as provações e as tribulações? As provações e as tribulações são situações designadas por Deus para nos fazer crescer e nos aproximar dele. As provações, elas não têm como objetivo nos ferir, mas sim têm como objetivo nos desafiar, para que venhamos a nos superar, nos tornar mais fortes e mais íntimos de Deus. Se a sua fé não for exigida, se tudo estiver muito bem com a sua vida, e a sua fé não for exigida, então ela não vai crescer. O seu caráter não vai crescer enquanto você estiver vivendo um mar de rosas. O nosso caráter cresce quando somos desafiados. Então aí o nosso caráter é desenvolvido. É o mesmo princípio que é usado para o nosso corpo. Se você quer que seu corpo se desenvolva musculatura, né? Que fique todo bonitão, você precisa submeter ele à pressão. Exercício, levantar peso, todo dia, correr, se exercitar. Você tem que botar o seu corpo sob pressão para quê? Para desenvolver os seus músculos. O nosso espírito não é diferente, com o nosso caráter não é diferente. Quando Deus quer desenvolver o nosso caráter, quando Deus quer desenvolver o nosso espírito, Ele também nos coloca sob pressão. Essas são as provações, são situações que Deus permite que nos aconteça para nos desafiar, para que nós venhamos a nos superar, para que venhamos a buscar mais Ele, estarmos mais íntimos dEle. Quantas vezes não acontece com você isso? Acontece uma grande situação, um grande obstáculo, e você, por causa daquele obstáculo, você começa a orar mais, você começa a buscar mais, você começa a crer mais, e você sofre, mas você vence, e depois que você vence, você está mais íntimo de Deus, a sua fé está mais forte, você está mais maduro. Então as provações são para isso, os problemas são isso, são situações que Deus permite que venham até nós para nos desafiar, para nos fazer crescer. Romanos capítulo 5, versículo 3, versículo 4.
Tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então você percebe? Paulo está dizendo aqui que quando nós passamos por tribulação, a tendência e a ideia é que essa tribulação produz o quê? Perseverança. E o que é perseverança? É a capacidade de permanecer firme, de não desistir diante das tribulações. E se você for perseverante diante das tribulações, vai ter um outro benefício gerado em você: caráter aprovado. E quando você tiver um caráter aprovado e for perseverante, você vai ter esperança. Meu amado, se você é do tipo desistente, não tem esses que são desistentes? O negócio ficou difícil um pouquinho, desiste. Se você é do tipo desistente, qualquer problema, qualquer coisa que ficou um pouco mais difícil, um pouco mais doloroso, você já desiste. Você nunca vai ter o caráter aprovado que Deus quer fazer em você. Você precisa ser perseverante diante das tribulações para ter um caráter aprovado. Então Deus usa as tribulações para produzir perseverança, para produzir um caráter aprovado em nós. Preste atenção. Deus está muito mais interessado naquilo que você vai se tornar do que naquilo que você vai adquirir. Deus não está muito preocupado se você vai poder comprar ou não um carro novo. Deus não está muito preocupado se você vai poder ou não comprar aquela casa que você tanto sonha. A coisa mais importante que Deus está interessado é em quem você vai se tornar e não o que você vai adquirir. Deus está mais preocupado com a sua transformação do que com o seu conforto. Por quê? Porque Deus não vai levar para o céu os seus bens. Deus vai levar você para o céu. Então o foco de Deus não são os seus bens, mas você. Então Ele está mais preocupado com a sua transformação do que com o seu conforto. Ele está mais preocupado em quem você vai se tornar do que no que você vai adquirir. Lembre-se de uma coisa: aqui ainda não é o céu. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: aqui ainda não é o céu. Deus nos prometeu o céu. Jesus disse: eu estou indo para o Pai e vou preparar a morada para vocês e voltarei para buscá-los. Existe uma promessa, existe um céu sendo preparado para você. Mas aqui ainda não é o céu. Nós um dia estaremos no céu, um lugar sem problemas, sem provações, e passaremos milhões e milhões e milhões de anos por toda a eternidade. Mas se você continuar querendo que aqui se torne o céu para você, você vai viver desapontado com Deus. Você não vai entender o propósito dele para a sua vida, você não vai entender o agir dele na sua vida, e você não vai cooperar com ele na transformação do seu caráter, para que você se torne mais parecido com Jesus. Quando a Bíblia diz que os problemas ou as tribulações produzem perseverança, e essa perseverança produz um caráter aprovado, ela está dizendo que todo problema tem um propósito. Toda tribulação tem um propósito. Nada acontece por acaso. Veja como Jesus reagiu diante das suas provações. E eu diria diante da sua maior provação. Mateus capítulo 14, versículo 36. Essa foi a maior provação de Jesus. Ele está no Getsemane momentos antes de ser preso para ser levado para a crucificação. E ele vai orar e diz: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Jesus estava diante de uma provação, de um grande obstáculo. Ele estava às portas de se entregar para receber sobre ele todo o pecado da humanidade, se fazer maldição em nosso lugar, ser crucificado. E aí ele faz essa oração: Deus, eu sei que tudo é possível. Pai, eu sei que tudo é possível para o Senhor. Ou seja, é possível que o Senhor tire esse cálice de mim. É possível que o Senhor me libere dessa provação.
Mas Jesus sabia que Deus sabia o que era melhor para ele. E ele diz: mas que não faça o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Então Jesus, ele se entregou ao plano de Deus, porque ele sabia que o plano de Deus era o melhor para ele. Jesus, diante da provação, diante da tribulação, diante do grande obstáculo, diante do grande desafio, Jesus não quis escolher o caminho mais curto, nem o caminho mais fácil, nem o caminho menos doloroso. Ele escolheu simplesmente o caminho de Deus, porque ele sabia que o caminho de Deus nem sempre é o mais curto, nem o mais fácil, nem o menos doloroso, mas sempre é o caminho melhor. E ele diz: contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Se você vai se tornar alguém semelhante a Cristo, você precisa aprender a confiar em Deus completamente, mesmo quando as coisas parecerem terríveis, mesmo quando parecer que o mundo está desabando sobre sua cabeça. Porque com Deus, às vezes, as coisas não são o que parecem ser. O que é que aquela crucificação parecia ser? A crucificação parecia ser uma derrota. A crucificação parecia ser morte. A crucificação parecia ser o fim. Inclusive os discípulos chegaram a pensar sobre isso. O que faremos agora? O Senhor está morto. Mas o que é que na verdade significava a crucificação? Era o início da nossa vida. Era vencer o diabo, era trazer-nos a vida eterna, era o perdão de pecados para a humanidade. Aquela era a grande vitória e não uma grande derrota. Você precisa aprender a confiar em Deus quando as coisas não parecerem muito bem. É fácil confiar em Deus quando está tudo legal. É fácil confiar em Deus quando tudo está acontecendo do jeito que você planejou. É fácil confiar em Deus quando as continhas estão tudo em dias. Mas nós queremos ser como Jesus. Nós temos que aprender a confiar em Deus quando as coisas estão dando tudo errado. E parece que está tudo bagunçado. E parece que não tem jeito. Aí é a hora de você confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Ah, Deus me mandou ir para ali, mas eu estou ali e o negócio não está ficando muito bom não. Acho que eu vou sair daqui. Peraí, Deus mandou você ir para aí ou não mandou? Então você aguenta aí, porque Deus sabe o que é melhor para você. Quando Deus manda você ir para um canto, quando Deus manda você fazer alguma coisa, Ele não está prometendo que lá vai ser um mar de rosas não. Você só precisa saber de uma coisa: Deus mandou? Mandou, então fica. Então faz. Então vai. E você precisa aprender a confiar nele, mesmo quando as coisas parecerem que estão desabando sobre sua cabeça. Na próxima vez que você atravessar por grandes tribulações, por problemas, por provações, lembre-se, Deus está ensinando você a confiar nele como Jesus confiava. Deus está lhe dando uma oportunidade de ter uma fé semelhante à de Jesus. Então não desperdice essas oportunidades. Há um outro instrumento, surpresa para alguns, que Deus usa para nos fazer crescer. Complete aí, número 3. Deus usa as tentações para nos ensinar a obedecê-lo como Jesus. Ele usa as provações para nos ensinar a confiar nele como Jesus. E ele usa as tentações para nos ensinar a obedecê-lo como Jesus. Então as provações, nós vimos, são situações designadas por Deus para nos desafiar, para nos tornar mais fortes e nos aproximarmos mais dele. E as tentações? As tentações são situações armadas por Satanás com a finalidade de nos atingir, de nos distanciar de Deus. Agora aprenda uma coisa: Deus não tenta ninguém para o mal. A Bíblia é clara, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Mas Deus nos capacita a usar as tentações como degraus para crescermos. Porque a tentação, ela sempre nos dá uma oportunidade de escolha. E se você fizer a escolha certa diante da tentação, você cresce. Se você faz a escolha errada, você cai. Quando diante de uma tentação você escolhe Deus,
Ao invés de escolher Satanás, então o plano do diabo fica arruinado e você cresce mais um pouco espiritualmente. Jesus, ele enfrentou tentações, nunca pecou, mas enfrentou muitas tentações. No início do ministério público de Jesus, ele foi levado para o deserto para passar por um tempo específico de tentação. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem o levou para o deserto foi o Espírito, mas quem o tentou foi o diabo. Está claro, Deus o deixou, Deus o permitiu que ele passasse pela tentação, mas não é Deus que tentou Jesus. Mas Deus permitiu que ele fosse tentado, porque aquilo ia fazer ele crescer em obediência. O fato de Jesus ter enfrentado tentações nos lembram algumas verdades sobre tentação que nos ajudam a vencê-las. A primeira verdade sobre tentação que nos lembra o fato de Jesus ter sido tentado é que não é pecado ser tentado. Entende isso? Você foi tentado, isso não quer dizer que você pecou. Você não pode impedir a tentação de vir até você. Já dizia Martinho Lutero que você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Então você não pode impedir que o diabo lance setas de tentação na sua mente, ideias, faz isso, diz aquilo, vai para ali, vai para lá, tal. Você não pode impedir que ele lance a tentação, mas você pode impedir que essa tentação se transforme em pecado. Você pode repreender essa tentação, você pode impedir que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Ele pode até voar para lá e para cá, mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho na sua cabeça. Então ser tentado por ser tentado não é pecado, desde que você não ceda à tentação. Jesus foi muito mais tentado do que você foi tentado, e a Bíblia diz que ele nunca pecou. Outra lição importante sobre tentação que aprendemos pelo fato de Jesus ter sido tentado é que você nunca se livra da tentação. Você nunca vai chegar a um nível de maturidade espiritual que eu sou tão maduro, mas eu estou tão maduro espiritualmente, tão forte, que eu não sou tentado mais. Ou então você nunca vai ser tão velho que não vai ser tentado. A gente pensa que quando ficar velho, quando eu estiver velhinho, as tentações não vão ter mais poder sobre mim. O pecado está aqui, ó. Você vai continuar sendo tentado. Você nunca, enquanto você estiver nesse mundo, você nunca estará livre de ser tentado. Então vigie. Tem um episódio que acontece com Jesus. Ele está lá na cruz. Isso me leva a crer que Jesus foi tentado até o último momento. Ele está na cruz e ele diz uma frase maravilhosa. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo isso em resposta à tentação de amaldiçoar todas aquelas pessoas. Pode ter certeza, o diabo estava tentando ele, dizendo: mande tudinho para o inferno. Isso era tudo que o diabo tentou que Jesus fizesse o tempo todo, que ele abandonasse. E aí Jesus olha para aquelas pessoas que estão xingando, batendo, crucificando, e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E com isso Jesus nos ensina, com sua experiência, que toda tentação é uma oportunidade de fazer o que é correto, de fazer a escolha correta, é dar mais um passo para atingir a semelhança com Ele. Então, aproveite quando você for tentado para escolher Deus, e isso vai fazer você crescer mais ainda, vai fazer o tiro do diabo ser no pé dele. Em vez de você cair, você vai crescer mais ainda. O quarto instrumento que Deus usa para nos fazer crescer e nos parecermos com Jesus, Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar como Jesus perdoava. O que são as ofensas? As provações são as situações designadas por Deus para nos aproximar dele. As tentações são as situações designadas pelo diabo para nos afastar de Deus. E as ofensas? As ofensas são as situações designadas pelas pessoas para nos ferir.
Lidar com as provações é uma coisa, lidar com as tentações é outra coisa, mas talvez o instrumento mais difícil de nós lidarmos com ele, um dos mais difíceis, são as ofensas causadas pelas outras pessoas a nós. Porque isso envolve desentendimentos, isso envolve críticas, isso envolve julgamentos, isso envolve machucados físicos, verbais, emocionais. E nós temos muita dificuldade de lidarmos com isso. Eu quero deixar claro que Deus não é o autor das ofensas. Ele usa as ofensas para nos fazer crescer. Mas Deus não é o autor de ofensas. Ele odeia o pecado, Ele odeia a ofensa. Ele diz que nós temos que amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Mas Ele usa as ofensas para nos ensinar a perdoar como Jesus perdoou. Entenda uma coisa, Deus odeia as ofensas, mas Ele não protegeu nem o seu Filho Jesus quando esteve aqui de ser ofendido. Por que Ele haveria de proteger você? Como é que Deus permite que eu passe por essa situação? Como é que Deus permite que façam isso comigo? Como é que Deus permite que digam isso comigo? Ele não poupou nem Jesus das ofensas das pessoas. Por que Ele há de poupar você? Mateus 27, versículo 39 e 44 diz assim: os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Os líderes judeus também caçoavam dele, e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Jesus Cristo não suportou sobre ele apenas os nossos pecados, mas ele também teve que suportar um enorme abuso das pessoas que estavam lá. E sabe como foi que Jesus reagiu? 1 Pedro 2,23: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Foi assim que Jesus reagiu. Ele cedeu os seus direitos. Ele tinha o direito de chamar os anjos e tirá-lo da cruz. Ele tinha o direito de mandar tudinho ali para o inferno, porque eram todos pecadores, e era coisa justa se ele fizesse. A salvação e misericórdia e justiça era mandar tudinho para o inferno. Ele tinha o direito de fazer isso, mas ele abre mão do seu direito. Ele absorveu a sua dor, ele não rebateu. Ele superou seu sofrimento. E principalmente Jesus respondia o mal com o bem. Todo o mal que faziam a ele, Jesus respondia com o bem. Se você quer crescer espiritualmente e tornar-se semelhante a Jesus Cristo, você vai precisar aprender a fazer a mesma coisa. Se você quer ser semelhante a Cristo, você precisa aprender a perdoar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: você precisa aprender a perdoar. E como é que eu vou aprender a perdoar se eu não for ofendido? Entendeu por que é que Jesus permite que sejamos ofendidos? Porque Ele quer que aprendamos a perdoar. O perdão é uma das qualidades primordiais de Deus, e Ele quer que você aprenda a ser parecido com Ele. Por isso que Deus permite que as ofensas nos atinjam, porque Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus no perdoar. Olha só essa frase, está aí no PowerPoint. A fé em Deus não é garantia contra as tragédias, mas em todos os casos de sofrimento, oferece uma oportunidade para que cresçamos espiritualmente. A fé não vai impedir que você passe por problemas, mas a fé sempre vai te dar uma oportunidade de crescer com os teus problemas.
Então Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele como Jesus confiava. Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecê-lo como Jesus obedecia. Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar como Jesus perdoava. O grande propósito de Deus para a sua vida é torná-lo parecido com Jesus Cristo. Então Ele vai levar você a percorrer um caminho parecido com o que Jesus percorreu. Esse caminho inclui o deserto, esse caminho inclui um Getsêmani, esse caminho inclui uma cruz. Mas não esqueça, esse caminho também inclui uma enorme recompensa. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 17. E receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Eu não sei o que é que você está passando hoje. De repente você está passando por um sofrimento, por uma tentação, por uma provação, por uma ofensa. De repente você está ferido. Não sei o que é que você está atravessando hoje, mas eu tenho certeza do que Deus quer que você faça. Eu sei como Deus quer que você reaja a tudo isso. Ele quer que você reaja simplesmente como Jesus reagiria se estivesse no seu lugar. Amém? Então Deus não quer que sejamos apenas seus filhos. Deus quer que sejamos seus filhos e façamos parte da sua família. Mas não somente isso. Sejamos seus filhos, façamos parte da sua família e sejamos todos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Feche seus olhos e fique em oração nesse instante.